Assim como aprender a fazer pão, ou dominar um idioma, voltar para Death Stranding foi uma daquelas coisas que sempre tive a intenção de fazer durante o confinamento. Mas nunca fiz. Retornar a um mundo cinza, nebuloso e hostil de morte e miséria humana parecia a pior escolha possível para viver em uma pandemia do mundo real. Eu nunca deveria ter hesitado. Em face de toda a violência de Death Stranding, suas coisas mortas, seu horror surreal, e o retrato mais sombrio e de terra salgada do pós-apocalipse. Sempre houve esse ponto forte de esperança e amor e vínculo e conexão que nunca existiu mais necessário. Se nada mais, Death Stranding. Director's Cut é a melhor desculpa para voltar ao Vale da Sombra da Morte e encontrar a beleza sombria esperando lá. Mais especificamente, no entanto, versão do diretor é um pouco incorreta. Apesar do apelo de um autor como Kojima ter uma abordagem mais proativa, ajustando diálogos e arquivos de texto ou adicionando cenas. Nada terrivelmente pertinente ao enredo, história, desenvolvimento do personagem, ou a forma como o mundo é apresentado foi confundido aqui. Este ainda é em grande parte o mesmo jogo de 2019, uma odisseia pós-apocalíptica para reconectar as cidades díspares da América a todo custo, com nosso herói taciturno e infiel, Sam Porter Bridges, enfrentando os fantasmas literais e metafóricos da América ao longo do caminho. Essa é apenas a ponta de um iceberg expansivo de uma trama que brinca com a metafísica, o papel da política em nossas vidas, o niilismo inerente ao pensamento fundamentalista, a deterioração do contrato social e muito mais. Tudo isso é sustentado por um loop de jogo principal que o leva a jogar carteiro para todo o país, principalmente a pé, e em terrenos variados e melancólicos. Ainda assim, tudo isso estava no jogo que tínhamos 2 anos atrás, e em geral, a versão do diretor é o mesmo tipo de experiência aprimorada que a versão do diretor do Ghost of Tsushima era. Isso não é uma coisa ruim, simplesmente não é grande coisa. Os recém-chegados e aqueles que estão começando do zero serão os mais beneficiados. The Director's Cut apresenta um conjunto muito mais elegante de desafios introdutórios, explicações mais claras da mecânica central, e alguns equipamentos úteis, como o Support Skeleton e a nova Mazer Gun debilitante estão disponíveis no início, eliminando muito o agravamento do jogo primeiros episódios. Há um alcance de tiro AR, que permite que você teste qualquer novo armamento que você obtenha contra alvos estáticos ou em bots que funcionam como os inimigos mole, o que foi especialmente útil para me deixar finalmente diminuir o tempo para parar usando a corda Stran. Tudo isso emparelhado com as vantagens esperadas do PS5. A atualização gráfica para 60 frames por segundo é quase perfeita, e, apesar de ter 2 modos de qualidade e desempenho, ambos conseguiram manter a meta de taxa de quadros, com o modo qualidade apenas apresentando problemas ao ser pego por BTS, ou pego em um voidout. Os tempos de carregamento são virtualmente eliminados, o que torna muito mais fácil voltar aos negócios após esse cancelamento. Mais uma vez, os haptics no DualSense são o MVP aqui. Você pode sentir cada pequeno passo ou movimento de Sam, e a pressão e a dificuldade envolvida em tentar equilibrá-lo, quando ele está carregando uma carga pesada, é absolutamente maravilhoso aqui. A sensação adiciona uma camada de imersão extremamente eficaz à experiência. Há, de fato, algum novo conteúdo de história, o mais proeminente dos quais está ligado à descoberta de Sam de uma fábrica. Instalação científica abandonada no início, com novas áreas se abrindo conforme você avança no jogo. É um saco misturado. Por um lado, a nova história que está sendo contada é poderosa que se ramifica das explorações do jogo central sobre o que a América realmente é, o que perdemos ao longo do caminho e a melhor maneira de recuperá-lo, e apresenta a questão do que deixamos para trás para nossos filhos e se podemos até mesmo expiar os pecados das gerações anteriores de qualquer maneira que importe. O problema aqui é conseguir que a história por completo envolva muita dissimulação, e embora sempre tenha havido um pouco disso no jogo maior, isso parece um pouco demais com o jogo cutucando e piscando para os fãs de Metal Gear. Isso vale para muitos dos novos recursos, como Mazer Gun, catapulta de carga, buddy bots e pista de corrida. Tudo isso pode definitivamente tornar o jogo mais fácil. O buddy bot ser capaz de enviar recursos de volta para cidades em seu nome economiza muito tempo, em particular, mas também muda o foco do jogo um pouco em relação ao trabalho. Isso vai conectar a América novamente. Basicamente apontar círculos no mapa e comandar um computador para fazer o trabalho por nós. Isso é especialmente irônico, já que foi literalmente como o mundo do jogo criou seus antigos antagonistas dos carteiro.
O jogo muda para um RTS desequilibrado nesses momentos, em vez de, bem, como você descreveria o Death Stranding. 2 anos depois de vencê-lo, ainda não tenho certeza de como classificaria Death Stranding, em termos de gênero. Kojima pode querer transformar o jogo da vertente em algo, mas isso ainda é um pouco vago em termos do que foi realizado aqui. E ainda, é discutível que os maiores pontos fortes do jogo vêm dessa natureza indefinível, da ação e da mecânica sendo limitados pela história que está sendo contada, e não vice-versa. A beleza do jogo, na verdade, está na dificuldade de atravessar os desertos americanos, sobrecarregados com todas as esperanças e sonhos da nação, e com a própria morte se manifestando fisicamente por todos os lados. Ele sai um pouco desconexo por tirar muito disso das mãos de Sam, mesmo quando isso torna o jogo e seus inúmeros elementos de jogabilidade menos obtusos. Agradecidamente. Mesmo tendo dito isso, é inegável que retornar ao mundo de Death Stranding após o ano que todos nós tivemos estava afetando de uma maneira que eu nunca imaginei. Dá por cada pequena coisa que Sam faz. Não me ocorreu da primeira vez como o jogo seria preciso em como o isolamento transforma cada interação com um ser humano em um evento. A esperança, o desespero, a determinação de tudo isso simplesmente atinge de forma diferente agora, e de maneiras que tornam o jogo um jogo para se experimentar. Mesmo que você não goste o suficiente para ficar com ele por dezenas de horas. The Director's Cut ainda faz um trabalho admirável ao elevar essa experiência para o máximo de imersão, mesmo ao tentar se mover em direção a algo mais acessível.